Salve, amigo torcedor corintiano, amiga torcedor corintiana, vocês, torcedores dos clubes que prestigiam nosso canal, sejam todos bem-vindos à agência Tu És Orgulho. Eu sou o João Vitor, apresentador e proprietário aqui do canal. Esse vídeo aqui tá meio do nada, vamos falar um pouquinho sobre a repercussão do título do Corinthians da Supercopa Rei, né, contra o Flamengo no último domingo. Bicampeão da Supercopa, em 91 a gente venceu o próprio Flamengo com o gol do Neto, e agora a gente volta a vencer a equipe carioca em Supercopa e conseguimos o nosso bicampeonato. Vamos falar um pouco sobre a repercussão negativa aí da mídia tradicional, né? Da Rede Globo revoltada porque o seu time querido perdeu, né? E não tiveram como passar pano para algumas situações dentro do jogo, né? O VAR que parou de funcionar, a CBF também bem chateada com a perda do Flamengo, né? A derrota do Flamengo no último domingo. Falar um pouco sobre o Corinthians, sobre a premiação, tá? Sobre tantas pessoas que, em vez de falar do título do Corinthians, só falam do contato do Memphis, né? Que sim tem que ser discutido, mas eu acho que tem algum momento ideal para você falar nisso, mas tudo você tem que falar sobre, né? Mas vamos falar um pouquinho da repercussão, tá? Antes, já deixa o like aí, se inscreva no canal, que é muito importante, comenta, tá? Que é muito importante o engajamento. Então, o canal vem crescendo, estamos tentando chegar a 2.900 inscritos, tentando chegar a 3.000 até o final do ano, se Deus quiser, e eu conto com vocês, tá bom? Amanhã, live Bunker Mosqueteiro, tá? Pré-jogo de Corinthians e Capivariano, pelo Campeonato Paulista. Uma equipe bem forte que vai estar com vocês para conversar, bater um papo e falar sobre Coringão, tá? Falar sobre agora o restante da temporada, porque agora o título já passou. Eu também tenho alguns recados para os torcedores corintianos, tá? Para o elenco do Corinthians, para a diretoria, né? A gente também tem que falar, não pode deixar de falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Ontem, como sempre quando o Corinthians ganha, a gente gosta de dar uma olhada na mídia esportiva, né? Para ver a repercussão, para a gente dar uma olhada, né? E não sei o motivo, mas ontem me calhou a entrar no Sport TV para ver um pouquinho do que estava sendo falado. Normalmente não assisto mídia tradicional, eu tento ver a mídia esportiva pelo YouTube, vejo canais do Corinthians, vejo alguns canais de react dos rivais secando e se estrepando, mas aí é normal, com certeza eles vão ver, eles fazem o mesmo também, então é nisso. Mas aí me calhou de ver a mídia tradicional, né? Então a gente tem os esportes, os programas esportivos como Jogo Aberto, Donos da Bola, acho que no Sport TV lá tem Debate Sport TV, não sei, ESPN, né? Você tem linha de passe, né? Esses canais aí, né? Eu abro o canal, estão falando do jogo, mas o que me achou estranho é que vocês só verem falando do Flamengo. É sempre o lado do Flamengo, né? E o que me aparenta, tá? O que me aparenta ser. O que parece é que é realmente um canal do Flamengo de mídia alternativa. Uma mesa redonda com 5 apresentadores que torcem para o Flamengo, debatendo porque o time que eles torcem perdeu para o Corinthians. A cada fala, você sente um pouco de desprezo sobre o Corinthians, né? Como que o Flamengo perde para o Corinthians endividado, o Corinthians cheio de polêmicas, ano passado caso de polícia, o Corinthians que não paga o Memphis, o Corinthians que não paga, tá querendo pagar o transfer ban do Garro, não conseguiu pagar o Alisson 1 milhão e o Alisson voltou, e é isso, como que o Corinthians perde para o Flamengo? E é isso, né? E é um debate sobre arbitragem, você vê falando, meu Deus do céu, por que o Klein expulsou, por que não expulsou antes, por que não deu tempo do Felipe Luiz conversar, arrumar o time com um a menos, e é uma coisa impressionante a força que eles fazem para não dar o merecimento ao Corinthians e só falar que foi um demérito do Flamengo. Nunca é mérito do adversário. Sempre que o Flamengo perde, não é demérito do Flamengo, nunca é demérito, é sempre demérito do Flamengo, nunca é merecimento do adversário. Nunca o adversário mereceu ganhar, e sim o Flamengo que não jogou bem. É sempre assim. Tá? Nunca você pode falar assim, pô, o Flamengo não jogou bem, mas o Corinthians jogou melhor.
O Corinthians propôs que o Flamengo jogasse mal. O Corinthians fez com que o Flamengo jogasse mal. O esquema tático do Dorival que permitiu que o Flamengo que não permitiu o Flamengo jogar, que não deixou o Flamengo praticar o seu estilo de jogo. Foi o Dorival que deu um nó em tudo que o Felipe Luiz pensou sobre o jogo. Não, é sempre um demérito do Flamengo. O Flamengo é porque nesse jogo o Flamengo não estava bem. O Flamengo não conseguiu trocar passes. Mas por que não conseguiu trocar passes? Por que o Arrascaeta não teve espaço no jogo? Vocês perceberam por que o Arrascaeta não teve espaço no jogo? É óbvio, o Dorival colocou o André na cola dele. Você viu a entrevista do André ontem para a ESPN? O Dorival falou assim, você vai jogar titular e eu preciso que você cuide da maioria dos jogadores do Flamengo. O André, deixa comigo. O Dorival falou assim, você vai cuidar deles, mas eu vou colocar a gente para te ajudar. Eu vou colocar um time recheado e você vai ser o cara da caça. E foi o que aconteceu. O Arrascaeta ficou no bolso do André. O Carrascal ficou no bolso do André. Sabe quem marcou a saída de bola do Flamengo com o Pulgar? O André também. Em vários momentos do jogo, o André estava marcando vários jogadores ao mesmo tempo. E se sobressaindo. Mas não. É o Arrascaeta que não estava num bom dia. É o Arrascaeta que estava sem ritmo. É o Plata que não estava se sentindo bem. Os jogadores do Corinthians deram nó tático no Flamengo. O Dorival deu nó tático no Flamengo com 8 jogadores com caganeira. Com intoxicação alimentar. Coincidência, logo contra o Flamengo? Não sei. Mas com intoxicação alimentar. Mas é muito mais fácil você falar que é demérito do Flamengo do que falar que é mérito do Corinthians, né? Parece um velório, cara. É um velório. Você sabe a emissora, é um velório. Todo mundo com cara emburrada. Todo mundo triste, todo mundo bravo. E aumenta o tom de voz para criticar tal. E não fala do Corinthians. E para não falar que eu tô falando só do Corinthians, quarta-feira passada, o São Paulo venceu o Flamengo de virada no Morumbi. Como eu falei, a Globo mostrou 15 imagens do possível pênalti no Arrascaeta. 15 imagens de um possível pênalti. E o soco do Carrascal no Bidon teve uma imagem longe e depois que acharam uma imagem aproximada. Mas foi uma luta, né? Uma luta para achar uma imagem aproximada, para a gente ver o que tinha acontecido. Porque até o momento a gente não sabia. A gente viu umas de longe, um movimento de braço, a gente não viu se era um gatilho ou não. A Globo mostrava a imagem de longe. Então, com todo respeito, tá? Eu vou falar um nome aqui. É um cara que eu gosto, é um cara que eu assisto, é um cara que eu acompanho. E aqui eu não tô falando que ele mudou porque ele foi pra Rede Globo, não. O Jorge Igor. Jorge Igor, você vai falar agora que a Globo não tinha as imagens do soco do Carrascal no Breno Bidon? Ou você vai fazer aquele escarcel que você fez no seu vídeo, criticando o Thiago Leifert indiretamente, que falou que a Globo fez uma força para ser pênalti para mostrar o pênalti no Arrascaeta. Fez uma força, mostrou mais de 20 imagens do possível pênalti do Alan Franco no Arrascaeta, se eu não me engano. Você falou com o Thiago Leifert, indiretamente você falou do Thiago Leifert, que criticou a Globo, que a Globo trabalha com a verdade, que o jornalismo sério tem que trabalhar com a verdade. Sim, concordo, tem que trabalhar com a verdade. Mas 15 imagens nesse jogo e nenhuma imagem do soco do Bidon, no Bidon, nenhuma imagem. Demorou tanto para ter uma imagem. As câmeras estavam tão mal colocadas assim no Mané Garrincha. É tão ruim de colocar câmeras no Mané Garrincha para você ter as imagens. Qual é a diferença do Morumbi para o Mané Garrincha? Não são estados modernos? O Morumbi é um pouco mais antigo. É até mais antigo e tem as câmeras mais bem colocadas. É um estádio até mais longe de se ver um jogo na arquibancada ou de você colocar câmeras. Eu queria entender. Por quê? Você vai fazer esse escarcel de novo? Cadê o jornalismo sério? Cadê o jornalismo verdadeiro? O jornalismo sincero? Não tem? É só pro lado do Flamengo? Eu queria entender. O Carrascal dá um soco no Bidon, a câmera ruim, só depois do jogo que a gente vê essa situação, eu queria entender. Cadê o escarcel? O Corinthians ganhou na bola. O Corinthians ganhou por merecimento, não foi por demérito do Flamengo. O Corinthians forçou o Flamengo a jogar mal. O que o Dorival fez foi um nó. Não, aí você viu o André Hernan.
Ai, não existe nó tático no futebol. Não existe você anular o adversário. Não existe nó tático. Essa palavra aí é frase de efeito. Se ao contrário, os caras estavam colocando o Felipe Luiz no céu, rapaziada. Que o Felipe Luiz era o novo Simeone, novo Mourinho, novo Guardiola, novo Ancelotti. Mas como é o Dorival, que eu aqui critico pra cacete o Dorival. Pra cacete. Mas eu elogio quando eu preciso elogiar. Eu não sou oportunista igual vocês. O Dorival anulou tudo que o Felipe Luiz fez no jogo. Tudo. Tudo. Anulou todas as peças importantes do Flamengo. Todas. Mas aí vem o Eder Hernan, tudo pomposo, São Paulino enrustido. Ai, meu Deus. Mas não existe nó tático. Eu acho que o jogo é jogado. E o Flamengo também jogou bem, mas o Corinthians foi mais efetivo. Não tem cara de pau de falar que o Corinthians anulou o Flamengo, né? Não tem coragem de falar isso. Tanto que você vai ver os melhores momentos da Globo, no Globo Esporte e na GTV, só passa lance do Flamengo no começo. Como se foi isso. O Corinthians não atacou nenhuma vez o Flamengo. No primeiro tempo, parece. Só mostrou o lance do Flamengo. Cara, é esses detalhes que eu pego. É esses detalhes que eu consigo pescar que muita gente não consegue. É tudo favorecendo o Flamengo. O Flamengo perde na quarta-feira, na quinta-feira é o tal pênalti, é o Paquetá. O Flamengo não perdeu na quarta-feira. Eles tentam apagar a derrota do Flamengo na quarta-feira para o São Paulo. Eles tentaram apagar. Só falaram do Paquetá. Aí o Paquetá, Aeroflá, e torcida buscando no aeroporto, e os caralho. É só isso. É só isso que falou na quarta-feira. Não falou do Flamengo jogou mal, não falou que o Flamengo perdeu para o São Paulo de virada, tal. E ontem a mesma coisa. Só falaram da arbitragem. Só falaram do bendito Rafael Klein. Só falaram disso. Só falaram do contrato do Memphis. Não fala que o Flamengo perdeu. Não fala que o Flamengo foi anulado pelo Corinthians. Não fala que o Dorival Júnior mostrou o que é ser treinador para o Felipe Luiz naquele jogo. Anulou tudo que o Felipe Luiz tentou. Não falam, só fala. Eles tentam de qualquer jeito amenizar a derrota, de falar que o Flamengo estava sem ritmo, de falar que o Flamengo não jogou para ganhar, de falar que o Flamengo, o Flamengo não levou muito a sério. É isso que a mídia está falando. É isso. Eles nunca vão dar mérito para os Corinthians. Infelizmente, é a realidade. Então, assistam canais corintianos. Assistam canais que realmente falam sobre o Corinthians. Você não vai encontrar na mídia tradicional alguém que defende o Corinthians. E os que se dizem, é tudo oportunista, tá? É tudo oportunista. E você está lembrando do que eu tô falando. Eu não vou falar aqui de novo não, porque eu tô cansado de falar desses caras, tô cansado já. Mas procurem canais corintianos. Procurem canais que realmente querem o bem do Corinthians. Que não são oportunistas, que não dão falsas notícias para agradar a torcida, que não passa pano para jogador. Eu nem tô falando do meu, tá? Vocês assistem aqui se vocês quiserem. Mas tem outros canais muito bons aí. Mas você não vai encontrar na mídia tradicional os caras que defendem o Corinthians. E tudo oportunista. Tá? Tanto que a gente... Eu vi três melhores momentos, tá? Com narrações, tá? Eu vi o meu Timão, que narrou, canal corintiano, muito legal a narração do rapaz lá, não sei o nome dele. E eu assisti eu achei o jogo na GTV com o Jorge Igor e o Bruno Formiga comentando, para quem não sabe, Bruno Formiga, flamenguista, a Luana Maluf, palmeirense, e o Jorge Igor, botafoguense e santista. Na Globo, o Luiz Roberto, que é o narrador mais puxa-saquista do Brasil pro Flamengo, né? O Luiz Roberto é um dos narradores mais insuportáveis que a gente tem na TV brasileira hoje. O cara que mais puxa saco do Flamengo no Brasil hoje, né? Que daqui a pouco, daqui a uns anos aí vai pra Flá TV, como o João Guilherme foi, né? João Guilherme que escancaradamente era um flamenguista no Fox Sport, narrando os jogos do Flamengo contra times brasileiros, puxando o saco do Flamengo. Depois ele foi para onde? Para Flá TV. É a mesma coisa com o Luiz Roberto. Se um dia vier a calhar dele sair da Globo, ele vai para Flá TV. Porque eu nunca vi um cara que puxa tanto saco do Flamengo como o Luiz Roberto. É impressionante, um narrador tão cara de pau, tão cínico, que não disfarça mais que ele é flamenguista, que ele puxa saco do Flamengo.
Ah, mas o Luiz Roberto é São Paulino. Se o Luiz Roberto é São Paulino, eu sou o Papai Noel, eu acredito no Coelhinho da Páscoa, acredito na Fada do Dente, eu acredito no caralho. O Palmeiras tem Mundial, então. Se o Luiz Roberto São Paulino não é flamenguista, o Palmeiras tem Mundial. Tá? Eu assisti os momentos, porque eu gosto de assistir, eu olho ver os gols do Corinthians. Às vezes eu pulo até para ver os gols, nem assisto tudo. Mas, cara, é impressionante o tom de voz desses caras. O Jorge Igor até ele é um pouco mais imparcial na narração. Mas mesmo assim, dá alguns detalhes de parcialidade, né? Aí fala que as duas torcidas estão cantando, sendo que só o Corinthians cantou, mas ele tem que falar, né? Que as duas torcidas. Por sinal, a torcida única, né? Foram proibidos aí os seus flamenguistas, a gente tem que recorrer isso aí, né? Dizem por aí que o Corinthians vai até pedir anulação por justiça, né? Porque era para ser dividida a torcida, mas só tinha uma torcida no estádio. Talvez o Corinthians aí, por senso, né? Por respeito, vai falar pro jogo ser anulado aí para jogar de novo. E aí, com assim, a presença do torcedor do Flamengo. E que eu tava assistindo a narração, mudando agora, tirando a ironia de lado, o tom de voz do Luiz Roberto é constrangedor, né? É constrangedor. Toda vez que o Flamengo perdia a bola, ele fazia um tom, tipo assim, de desespero. Ele, o Carrascal perdeu a bola, hein? Ai, Carrascal perdeu a bola. Arrascaeta não pode brincar aí. Meu Deus. Gente, olha o Bidon correndo com a bola. Olha o Memphis sozinho. Olha o Memphis sozinho. Esse é o tom de narração do Luiz Roberto. Né? Ele narra o Luiz Roberto. Mano, o cara narra com mais emoção os lances de perigo do Flamengo do que os lances de gol do Corinthians. É impressionante isso. É assustador. É assustador. Tá? Cara, é loucura. Não... Essa é a repercussão aí na mídia, tá? Agora vamos falar sobre o Corinthians, falar de coisa boa. O Corinthians ganha a premiação de 11 milhões aí, né? E uns quebrados. Sim, a premiação, parte dela vai para o Memphis. E aí é o contrato que fizeram. Eu acho que o Memphis tem que ficar até o final do ano, pelo menos. Mas tem que sim que rever esse contrato. Agora falando do contrato, eu não vou falar, eu não estou em outro assunto, eu vou falar do Memphis. Agora sim o assunto é o Memphis. Tá? Eu acho que sim, o Corinthians tem que fazer outro contrato, conversar com o jogador, falar a situação do clube, que ele sabe a situação do clube. Conversa com ele, faz o acordo e paga. E vai pagando o que deve. Tá? Além do salário, que é pago boa parte pelo Esporte da Sorte. Continua com o contrato. Mas refaça o contrato e continua com o jogador. Tá? O Memphis mudou a mentalidade do Corinthians. Isso tem que ser falado. Ele mudou a mentalidade do Corinthians. Desde que o Memphis chegou, os jogadores têm outro ânimo, os jogadores acreditam mais em si mesmos, os jogadores entenderam mais o que é Corinthians, os jogadores sabem jogar decisões, sabem jogar mata-mata, sabem jogar jogos importantes, jogos grandes. A confiança dos jogadores melhorou muito e mudou muito. O principal caso é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto antes e depois do Memphis é outro. Você gostando ou não do Yuri, tem que ser falado, tá? Eu sei que muita gente torce pro Yuri mal para dizer que estava certo, coisa que eu nunca vou fazer, porque eu torço pro Corinthians, eu não torço pro Yuri Alberto. Então, se o Yuri Alberto for bem, eu quero que o Yuri Alberto vá bem. Na verdade, retificando o que eu falei, eu torço por todos os jogadores do Corinthians. Tá? Eu me expressei mal. Eu torço por todos os jogadores do Corinthians, porque eu também torço pro Corinthians. A prioridade é o Corinthians. Se esses jogadores forem bem, quem é beneficiado? O Corinthians. Quem vai ficar feliz? Eu. Porque eu torço pro Corinthians. Tá? Então eu não vou torcer nunca para estar certo. Eu não quero ter razão na parada. Eu quero ganhar. Eu quero ser campeão. Eu quero ver o Corinthians sendo campeão. E é um fato. Desde que o Memphis chegou, a mentalidade do Roberto mudou. Tá? Não só do Yuri. O Bidon melhorou. O Dorival... Claro, o Dorival achou o Bidon numa posição que só está evoluindo. Mas a confiança dentro de campo é muito por esse cara. Ele sabe que esse cara tá lá. Você viu a fala do Memphis sobre o Bidon? Colocando o menino lá em cima. Isso ajuda na confiança do menino. O Memphis é um líder dentro de campo. Ele pode ser o cara que parece que é meio desinteressado, mas ele não é. Ele não é. Não cobrem do Memphis algo que ele nunca fez na carreira inteira. Ele não vai dar um carrinho lá na linha lá de fundo. Não vai fazer isso. Não é a característica dele.
Estamos no Corinthians, sim, a gente quer jogador que tenha raça. Mas tem jogador que não tem esse perfil. O Roger Guedes não tinha esse perfil. E foi muito importante. Não foi? Não quero o Roger Guedes de volta. Não babo o ovo do Roger Guedes como muitos babam. Ele foi embora, abandonou a gente numa semifinal de Copa do Brasil. Então, o Memphis precisa ficar. Porque desde que esse cara chegou, a gente venceu 3 títulos. 2 vagas na Libertadores. Semifinal de Sul-Americana. E vencemos 3 títulos. Isso que é o importante. Paulista, que a gente não ganhava desde 2019. Copa do Brasil, que a gente não ganhava desde 2009. E a Supercopa, que a gente não ganhava desde 91. Claro que depois da Supercopa ficou um bom tempo sem ter. Né? Um bom tempo. Só voltou quando o Flamengo ganhou o Brasileira em 2019. Né? Engraçado isso. Só voltou depois. Ficou um tempão sem ter. E aí depois voltou. Mas sim, com isso ganhou. Depois de tanto desse tempo. E esse cara mudou a mentalidade. Você gostando ou não dele. Ah, mas ele é muito artista. Mas ele entrega. 2 gols gol em final. Gol em semifinal contra o Cruzeiro. Gol em final contra o Vasco. E se não tivessem anulado de maneira incorreta o gol dele, o lance do gol, ia ser 3 gols. Ia ser 2 gols em finais contra o Flamengo e contra o Vasco. É complicado, né? Tiraram um gol do cara. Então pense um pouquinho no Corinthians antes e depois do Memphis, tá? E coloca o Paquetá na frente dele aí nas tier lists aí de contratações do século, né? Os caras ficam revoltados, mano. Eles estão revoltados que o Corinthians, com todas as polêmicas, todas as crises, má gestões, pessoas que roubaram o clube, o Corinthians não acabou. O Corinthians só cresce. O Corinthians só sobe. Só sobe degraus. Só. Colocaram o Corinthians no buraco, mas o Corinthians é muito grande para esse buraco. E quando a gente sair, eu tenho fé que um dia a gente vai sair, e aí sim, vocês vão ver que é potência. Se vocês acham que o Flamengo é uma potência nacional, é porque vocês não viram um Corinthians bem estruturado. Quando acontecer, se prepare, apertem os cintos. Globo, fica ligada. A parada vai ser muito mais intensa. Muito mais intensa. E, pegando esse gancho, torcedor corintiano, não se cale. Não fecham os olhos. Não deixem de ser cegados por esses 3 títulos. O Corinthians está devendo quase 3 bi. E embora o Corinthians seja enorme e a torcida não deixe o Corinthians acabar, e o Corinthians é o único clube nessa crise que consegue ganhar 3 títulos, não se calem, não fecham os olhos. Continue cobrando as pessoas que estão lá dentro. Porque continua muita gente ruim lá dentro. Continua muito ladrão lá dentro. Continua muitas pessoas que não querem o bem do clube. Que ficaram bravos com esses 3 títulos do Corinthians. Que estão lá apenas pelo benefício próprio. Eles não querem o bem do Corinthians. Então, torcedor corintiano, não fecham os olhos. Por favor. Não se deixem ser cegados por esses caras. Agora é a desculpa perfeita para eles deixarem virar a zona que sempre foi nos últimos 16 anos. Não deixe isso acontecer. Abram os olhos de vocês. Continue com os olhos bem abertos. Continue cobrando. Continue falando. Não se calem. Não se contentem com apenas 3 títulos. O Corinthians merece muito mais. Vamos continuar cobrando. Profissionalização, respeito, postura, responsabilidade, que a gente vai apenas crescer. Qualquer coisa que vocês verem que não estão dando autonomia para o Marcelo Passo, cobrem. Esse cara precisa de total autonomia. Esse cara precisa de total autonomia para continuar trabalhando. Ele vem tendo autonomia. E olha como o Corinthians mudou um pouco o seu panorama. A luz do túnel apareceu de novo. Temos margem de melhora. Vamos continuar cobrando. Vamos fazer nosso papel. Que eu sei que a gente vai fazer. Ao contrário do lado de lá, que não sabe o que é crise, e que se tiver crise mais forte ainda, fecha as portas. Nossa torcida não vai deixar isso acontecer nunca. Volto a repetir, só o Corinthians, devendo quase 3 bilhões.
consegue ganhar 3 títulos, derrubando o Cruzeiro, milionário, Palmeiras, milionário, Flamengo, milionário. Só o Corinthians consegue. Fechou? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço. Vai, Corinthians. João Vitor, Agência Tu És Orgulho. Valeu, falou.